A primeira questão é: determine a integral vetorial definida da função. Aí eu tenho a função f de t, 5t ao quadrado i menos et ao quadrado j mais k. Na outra prova é 5t ao quadrado menos e elevado a 2t mais k. E aí, vocês vejam que é parecidas, mas não são iguais. Resolvendo a primeira questão, eu vou integrar cada uma das partes. Tá? Coloquei integral em tudo, vou resolver as integrais separadamente. Lembrando que eu não posso, no final, juntar os valores, porque um valor é para i, outro valor é para j, outro valor é para k. 5t ao quadrado dt menos integral de 0 a 2 de et ao quadrado dt, né, porque a variável está em t, mais integral de 0 a 2 dt, porque antes do k só tem a constante 1. Integrando cada um desses valores, nós ficamos com 5t ao cubo sobre 3, de 0 a 2, menos et elevado ao quadrado, dividido por 2t. Por que 2t? Porque a integral do e elevado a u, eu já falei isso para vocês, é 1 sobre u', né, onde u é o expoente do e, vezes e elevado a u. Então, por isso ficou dessa maneira, de 0 a 2 também, e como ali era a integral de 1, ficou aparecendo a variável t de 0 a 2. Tanto no 5t ao cubo sobre 3 quanto t ao quadrado sobre 2, eu não preciso colocar o zero, porque o zero vai zerar a questão. Então, basta que eu trabalhe somente com o maior valor, que é o 2. Mas agora no e, eu vou ter que trabalhar com zero. Por quê? Porque 0 elevado ao quadrado dá zero. E lembrando que o e é um número, então e, que é um número elevado a zero, vai dar 1. Então faz sentido continuar com zero ali. Então por isso que no e eu coloquei as duas variáveis. Mas olha o que acontece. Eu vou ter 2 ao cubo 8, 8 vezes 5, 40. 40 sobre 3i, ok? O 2k já está lá. E agora eu fiquei com e elevado a 4 sobre 4 menos 1 elevado a 0. Eu não posso dividir 1 por 0, é impossível. Então, essa questão, quem chegou até aqui, eu dei o ponto completo. Quem não chegou até aqui, escreveu impossível ou coisa do tipo. Quem escreveu impossível também está correto. Quem não chegou até aqui, errou por alguma coisa, né? Ao invés de ser t ao quadrado, pensou que era 2t. Eu desconsiderei a questão. Então, você chega ali e fala que é impossível resolver, porque 1 sobre 0 fica impossível e você não vai poder operar o restante das questões, ou deixa indicado dessa maneira que eu sei que é impossível, ok? E aí eu vou estar aceitando. Então, essa é a resposta da primeira questão. Na segunda questão, né? Por que está esse traço amarelo? É para mostrar onde vai dar o erro. Na segunda prova, é a mesma coisa, eu vou integrar cada um dos valores. Então, ficou 5t ao cubo sobre 3, de 0 a 2, e elevado a 2t sobre 2, mais t de 0 a 2. Então, mais uma vez, 5 vezes 2 ao cubo sobre 3, e elevado a 2 vezes 2, dividido por 2, menos e elevado a 2 vezes 0, dividido por 2. Nesse caso, já deu um pouco diferente, porque vai ficar e a quarta sobre 2, 2 vezes 0, 0, e elevado a 0 dá 1, 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, a resposta correta termina assim: 40 sobre 3i menos e a quarta sobre 2 menos meio, não tem como você fazer essa conta, j mais 2k. Ok? Então, essas são as respostas das duas primeiras questões. A segunda questão é a mesma questão para as duas provas, que pede para fazer o quê? Derivar a função e calcular a velocidade quando t é igual a 2. Só que nesse caso aqui ele dá a equação da posição. Por dar a equação da posição, basta que eu derive a função e calcule t igual a 2. Então, eu tenho a função r de t igual a t ao cubo i mais 4tj mais 2tk. Derivando a função, fica 3t ao quadrado mais 4j mais 2k. Repare que tanto no j quanto no k não tem variável t. Então, na hora que eu for aplicar o valor de 2, eu vou aplicar somente no valor que antecede ao i. Então, ficou 3 que multiplica 2 ao quadrado i, mais 4j mais 2k. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, termina dessa maneira. Ok?
Questão 3. Ela é parecida, a diferença é que uma pede f de x, y, a outra pede f de y, x. O que significa aqui? Eu vou fazer a derivada parcial primeiro de x e depois eu vou calcular a derivada parcial de y em relação a x. Então essa é a função derivando em relação a x. O seno x vira cosseno x, o cosseno x vira menos seno x e o cosseno y permanece. Não vai zerar porque ele está junto da variável x. Agora eu vou calcular y em relação à derivada parcial de x. Cosseno de x, como não tem y, dá zero. Menos seno de x eu repito e o cosseno de y vira menos seno de y. Tá? Menos com menos vai dar mais, então fica seno x, seno y. Ok? Fica dessa forma. Repare que a questão 3 da segunda prova também é parecida. Começa com seno x, cosseno y, derivando em relação a y. O seno x vai virar zero, o cosseno x eu repito e o cosseno y vira menos seno y. Agora eu vou derivar x em relação a y. Derivando o cosseno x eu fico com menos seno x e o menos seno y eu repito. Repare que a questão deu muito parecida, então a resposta é seno x, seno y. E nesse caso aqui, essa questão aqui deu um certo embolo, porque algumas pessoas confundiram. Uma prova estava x seno ao quadrado de y e a outra x cosseno ao quadrado de y. Derivando parcialmente cada uma das funções. Em x fica seno ao quadrado de y. Em y fica x 2 vezes seno y cosseno y, porque é a derivada do seno ao quadrado de y. Substituindo agora as incógnitas x e as variáveis x e y pelos valores, nós temos na derivada parcial de x fica seno de π sobre 4 elevado ao quadrado. Na derivada parcial de y, o x vale 2. 2 vezes seno de π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 4. π sobre 4 é 45. Então, na verdade, no primeiro caso aqui, eu quero seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, elevado ao quadrado. Em y, eu vou ter 2, que multiplica 2 vezes seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 também é a raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, e 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, ficou 2 sobre 4, que deu meio. Então, a derivada parcial de x é meio. Raiz quadrada de 2 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, no numerador fica 4 e no denominador também fica 4. 4 dividido por 4 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, o valor de x fica na frente do y e o valor de y fica na frente do j. Meio de i mais 2j. Essa é de uma prova. Da outra prova, a derivada de parcial de x, quando eu derivo o x, fica 1. Então, ficou cosseno ao quadrado de y. Repito o x e vou derivar o cosseno ao quadrado de y, que dá 2 cosseno y vezes menos seno y. Substituindo agora o y pelo π sobre 4. Tá? Nas duas situações, tanto na derivada parcial de x quanto na derivada parcial de y. Mesmo processo que eu fiz na questão da prova anterior. Como o cosseno de π sobre 4 é 45, como π sobre 4 é 45, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, fica raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. 2 que multiplica menos 2, né? Porque a derivada do seno aqui, né? A derivada do cosseno dá menos seno, esse menos 2 está aqui. E o mesmo processo, né, da outra questão. A diferença é que no outro deu positivo e nesse vai dar negativo. Ok? Então, em uma prova é meio de i mais 2j, na outra prova é meio de i menos 2j. E com isso, nós acabamos aqui a correção. Espero que todos tenham entendido. Dúvidas tirar no dia da revisão da prova. Ok? Um abraço.